Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Igor, sou aqui da igreja no Itapuã. Seja bem-vindo, você que é irmão, você querido ouvinte, a esse vídeo. Desfrute bastante dessa pequena porção que eu e o irmão Joab tem a passar para vocês. Quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês, irmão do Itapuã. Ainda que tenha as ferramentas virtuais, graças a Deus, nada se compara, né? A comunhão presencial. Estou com muita saudade e estou alegre ao mesmo tempo, né? Saber que os irmãos estão bem. Obrigado pelas orações dos santos. E também estou alegre por gravar essa pequena porção para todos vocês. Senhor Jesus, nós entramos na última mensagem desse alimento diário aqui, que tem por título As Promessas de Deus. A série Os Ministros da Nova Aliança. O título da mensagem dessa semana é A Chave que Abre o Livro de Hebreus. E o texto base para esse título, né, para essa porção, é Hebreus capítulo 5, versículo 5, que diz: Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o outro versículo é Hebreus 9, versículo 14, que diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você que está familiarizado, né, que vem acompanhando o encargo, a porção que está no coração de Deus, essas últimas mensagens, tem percebido que o Evangelho de João, do capítulo 14 até o 17, diz respeito à glorificação, ao topo da revelação de Deus, que é inserir o homem nele mesmo, né? Inserir o homem em Deus. Esse é o ponto máximo. Os irmãos dão até uma palavra especial, que é a visão macroeconômica. O que é isso? Nós temos aqui, eu tenho meu alimento diário na minha mão, você aí com certeza tem o alimento diário na sua mão, só que para esse alimento diário chegar até nós, ele teve que passar por processos, né? Irmãos tiveram que orar, tiveram que ter comunhão, né? O ambiente da estância Árvore da Vida, lá em Sumaré, São Paulo, teve que ser preparado para que esses irmãos ministrassem as revelações que Deus deu para eles. Uma equipe de irmãos teve que copiar tudo aquilo que os irmãos falavam. Uma outra equipe de irmãos teve que cuidar em relação aos erros de português, e outra equipe de irmão teve que separar os versículos semanais e diários, e uma outra equipe de irmãos também teve que separar o essencial da mensagem para ser impressa no livro. Um irmão foi encarregado para fazer essa capa. Olha que capa bonita, né, irmãos? Um irmão foi encarregado por fazer essa capa. Depois que é impresso, a capa é feita, esse livro ele é colado, ele é embalado, ele é enviado às cooperativas. O irmão Valdemar vai lá, busca o livro e traz para a igreja do Itapuã e distribui para os santos. Olha o passo a passo, irmãos. O macroeconômico é o livro está na nossa mão, só que o microeconômico é esse passo a passo. Então, se João 14 a 17 é o macroeconômico, que livro é o microeconômico? Que livro é o passo a passo? É o livro de Hebreus. Oh, Senhor Jesus. E é isso que nós queremos passar para vocês hoje. A chave que abre o livro de Hebreus. Queremos abrir algumas coisas para vocês e também queremos dar a chave para vocês continuarem abrindo esse livro que é maravilhoso. Jesus é o Senhor. Irmãos, quero começar dizendo que o nosso Deus, Ele é eterno. Isaías 57, versículo 15 diz que Ele, o sublime, Ele habita na eternidade. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita em luz inacessível. Então, o nosso Deus ele não pertence a essa dimensão de tempo e espaço. É o tempo e espaço. Eu mesmo agora estou correndo contra o tempo, né, para passar essa porção para vocês. O tempo, então, é o relógio. E o espaço é a altura, a largura, né, que diz respeito ao horizonte, à profundidade. Nós estamos nessa dimensão, só que Deus, Ele habita em outra dimensão, que é a dimensão da eternidade.
Só que a vontade dele, irmãos, é levar você e eu para lá, que é João 14 a 17. Olha só, João capítulo 17, versículo 24 diz assim: Pai, a minha vontade, aqui é Jesus dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja, a vontade de Jesus é que onde Ele está, nós também estejamos. Agora eu te pergunto, onde Jesus está? Jesus está em Deus, Jesus está no Pai, e Ele quer que eu e você estejamos lá. Isso é João 14 a 17. E Hebreus é o passo a passo. Mas, irmãos, desfrutando e meditando aí de segunda a quarta, me veio uma pergunta, né? E eu quero lançar aqui para vocês. Nós ainda nós não somos glorificados, não fomos inseridos em Deus ainda. Mas eu pergunto a vocês, hoje, escalando no livro de Hebreus, podemos desfrutar, podemos nos conectar a esse Deus eterno, ser transferidos para essa dimensão que é eterna? Eu diria sim ou claro? É claro que sim, irmãos, nós podemos. Sabe por quê? Olha só, quero aqui trabalhar um pouquinho de economia de Deus com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha a primeira parte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Isso diz respeito ao nosso corpo físico. O elemento que o nosso corpo foi criado é dessa dimensão do espaço e do tempo. É o pó da terra, nosso corpo. Mas para esse boneco de barro possuir vida, Deus teve que soprar. E quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem passa a ser alma vivente. O espírito do homem é formado e a alma do homem é formado. O meu espírito e o seu espírito, a minha alma e a sua alma, é a porção eterna de Deus. Jó, capítulo 32, versículo 8 diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, irmãos, quando Deus criou eu e você, Ele criou eu e você com um corpo físico, mas o espírito e a alma faz parte do sopro de Deus, né? Quando o homem então cai, o espírito dele é amortecido. Quando ele ingere o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito do homem é amortecido. O espírito do homem era para ter comunhão com Deus, era o órgão para ter comunhão com Deus, e ele é amortecido, ele fica inativo. A alma do homem passa a ser a inimiga de Deus, e o corpo do homem passa a ser agora carne, porque Satanás passa a habitar no corpo do homem. Então o homem fica danificado. Mas também estava no plano de Deus enviar o seu filho, irmãos, enviar o seu filho para nos resgatar de volta. Deus não desistiu de mim e de você, ó Senhor Jesus. E aí, seu filho faz a obra da redenção. Ele tem um viver humano cheio de sofrimentos, né? Ele é tentado pelo próprio diabo. Ele passa por sofrimentos que eu e você não passou. Então ele morre, ele é crucificado. Na sua crucificação, ele passou por uma depressão no estado máximo. E aí ele morre, só que ele não fica na morte, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, irmãos, ele não tira as suas vestes, ele não se despe da sua humanidade perfeita, ele leva essa humanidade perfeita para o Pai. E quando ele é glorificado, quando ele entra no Pai, abre-se uma porta para mim e para você entrar na glória de Deus, ó Senhor Jesus. Então, quando Jesus é ressuscitado pelo Pai, ele se torna o Espírito, e todos nós que cremos em seu Filho, passamos então a ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em todos aqueles que creem, né? Se Gênesis 2,7 diz respeito à criação do espírito humano, João, capítulo 20, versículo 22, diz respeito a esse Espírito Santo vir e fazer habitação nesse espírito humano. É como se em Gênesis 2,7 Deus criasse a habitação para ele, e João 20, 22, Deus viesse morar nessa habitação que ele fez lá em Gênesis. E aí diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo.
Ó Senhor Jesus. E isso torna apto a comunhão com o Pai, a comunhão com o Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o meu sentimento aqui é que você não despreze o Espírito que Deus te deu. Para nós, foi de graça, foi graça. Mas para ele, teve que pagar um preço. E o preço foi caro, foi seu próprio sangue. Ele sofreu, ele teve que se tornar homem. Ó Senhor Jesus, não despreze, irmãos, o Espírito que Deus te deu. Exercite ele. Através dele, toque Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 diz assim: por outro lado, a parte B, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você tem Espírito Santo. Você pode dizer, ó Senhor Jesus. Puxa, Igor, então é assim que eu sou transferido de dimensão para a dimensão eterna de Deus hoje, ainda não sendo glorificado? É sim, irmãos. Essa é a prática. Feche seus olhos. Quero aqui que você repita essa oração comigo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, me apacenta, Senhor, nesse momento. Ó Senhor Jesus, me lava com teu sangue. Permita que eu me achegue ao trono da graça. Senhor, que a tua misericórdia me alcance nesse momento. Ó Senhor Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí você faz isso durante o dia todo, irmãos. Você pega a Bíblia, lê um versículo, ora, fala com Deus das mínimas coisas e você vai sendo inserido nessa comunhão. Ó Senhor Jesus. Quero terminar aqui lendo para vocês 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha só. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Saiba que dia a dia Deus está te chamando para ter comunhão com Ele. Provérbios 8 mostra a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. E a vontade do Pai e do Filho é que você seja inserido nessa comunhão, nesse relacionamento ímpar, sem igual, singular. Todos os dias você pode entrar nesse relacionamento, fazer parte desse relacionamento. Senhor Jesus. Eu mesmo, irmãos, quero dar um testemunho aqui, rapidinho. Eu gosto, logo pela manhã, já me levantar, geralmente às 6 horas, para ter comunhão com o Senhor, orar, ler a palavra. Não só eu, Joab também, o Urivan. E há um mês atrás, mais ou menos, eu estava com dificuldade de acordar nesse horário. E uma noite antes eu orei ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade. Eu quero levantar cedo, eu quero levantar esse horário para ter comunhão com o Senhor, mas está difícil um pouco. Estava dormindo tarde, estava estudando, bem de manhã. E aí, irmãos, ó Senhor Jesus, eu vi ali a fidelidade de Deus. Quando diz aqui que fiel é Deus, ali eu provei a fidelidade de Deus. Eu dormi e eu estava sem despertador nesses dias. Deitei, dormi, e quando foi mais ou menos umas 5 horas eu acordei. Só que eu estava ainda curtindo ali, a cama, o quentinho, e eu estava sem despertador. E aí quando foi 5h59, eu levantei, assim, do nada. Levantei, olhei no relógio e era exatamente 5h59. Faltava 1 minuto para a comunhão que eu tinha marcado com Deus. Olha só a fidelidade de Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não despreze o Espírito que Deus te deu. Exercite, contate esse Espírito para que você seja transferido para outra dimensão. Ele paga um preço para você fazer isso. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu nome é Joab e sou aqui da igreja no Itapuã, Distrito Federal. Juntamente com o Igor, viemos falar essa palavra sobre Hebreus e João e um pouco de cada coisa. Os irmãos vão entender ao final da mensagem. O Igor nos trouxe a porção de João, onde o Evangelho de João, dos capítulos 14 a 17, mostra que nós seremos glorificados, ou seja, inseridos no próprio Deus. Nesses capítulos de João, de 14 a 17, nós vemos 5 itens que são necessários para sermos glorificados. Esses itens são santidade, unidade, amor, verdade e justiça. Esses 5 itens precisam estar crescidos dentro de nós
para nós podermos realmente chegar no ponto de ser glorificados. Mas quando eu olho para a minha condição hoje, quando cada um aí olhe nesse momento para a sua condição, você é cheio de santidade? Você é uma pessoa santa? Você é uma pessoa justa, amorosa, que exercita a unidade? Você fala a verdade? Então, quando a gente olha esses itens na nossa vida, nós vemos que nós estamos muito aquém do padrão. Nós estamos muito abaixo. Como então um pecador igual eu vai ser inserido dentro de Deus? É quase que impossível aos olhos humanos, um pecador como nós, pecadores como nós, sermos inseridos em Deus. Então, como que nós vamos ser inseridos? A Bíblia diz que nós vamos ser inseridos em Deus. Mas como? Aí é a chave, né? Aqui temos um detalhe, que é o Espírito Eterno. O Espírito Eterno, não é só o Espírito, é o Espírito Eterno. Ele vai nos fazer ser inseridos em Deus. Nós não podemos olhar para a nossa condição hoje, vamos olhar para a palavra. Essa mensagem vai ser cheia da palavra, cheia de versículos, para nós nos basearmos nela. E pegue a sua Bíblia, tente acompanhar cada versículo que vai aparecer na tela, tente anotar na sua Bíblia, e ter muitas promessas vão ser ditas aqui hoje, e ter essas promessas guardadas no seu coração. Então, a questão do Espírito Eterno. Vamos abrir em Hebreus, né? O livro de Hebreus fala muito da eternidade, de coisas eternas. Então, por que isso? Vou citar aqui uma série de termos que aparecem em Hebreus que falam dessa eternidade. Como aqui em Hebreus 9, o versículo 12 diz assim: eterna redenção. O versículo 14, pelo Espírito Eterno. O versículo 15, eterna herança. Os versículos 26 e 28 dizem: e se manifestou uma vez por todas. E o versículo 28, como disse, tendo se oferecido uma vez para sempre. Então, eterno, eterno, para sempre, de uma vez por todas. Por que esse livro está cheio dessas coisas? Porque aqui está falando da eternidade. Então, esse Espírito Eterno, ele tem toda a obra de Jesus, toda a obra que Cristo cumpriu, e foi lançado na eternidade. O que é isso? Meu Deus do céu! A Bíblia diz que Deus habita na eternidade. E essa obra de Cristo, que nós sabemos que Ele fez há 2000 anos atrás, ela está no livro de Hebreus, registrado de uma maneira eterna. Foi feito de uma vez por todas. Então nós temos que entender aqui o detalhe da eternidade. A obra de Cristo completa foi lançada na eternidade, potencializada de uma maneira que hoje ela tem poder suficiente para operar em mim e em você e nos levar até Deus, nos inserir em Deus. Amém! Ó Senhor Jesus, que bênção! É a única maneira, irmãos. Por outro caminho não há, né? Não há outro caminho de enxergarmos a glorificação senão esse, pelo Espírito Eterno. Fala aí, repete. Pelo Espírito Eterno. Repete se apegando a essa promessa. Pelo Espírito Eterno. Quando alguém perguntar como é que você vai concluir tudo isso, fala, pelo Espírito Eterno. Então, nessa questão do Espírito Eterno, há um detalhe muito interessante, que é o sumo sacerdote perfeito. Hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é Cristo. Aí você vai me perguntar, o que é um sacerdote? O sacerdote, ele tem função de levar o homem até Deus. Então existe um sacerdócio chamado sacerdócio levítico, que a Bíblia fala muito sobre ele. Está aqui em Hebreus 7, eu gostaria de ler o que ele fala sobre esse sacerdócio. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então nós vemos aqui que houve um sacerdócio, que era esse sacerdócio de Arão, o sacerdócio levítico, e ele não alcançou a perfeição. Foi necessário que se levantasse outro sacerdote, outra linhagem. E aí que entra Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos aqui, o versículo 15 diz assim: e isto é ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então, Cristo é o sumo sacerdote perfeito que foi levantado segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote é quem vai nos conduzir até Deus.
Se o sacerdote comum já tentava levar o homem a Deus, muito mais Cristo, se não vai conseguir ir até o final e conduzir cada um de nós, conduzir nossas famílias até Ele. Nós seremos introduzidos no Pai. Esse sacerdote, ele tem um segredo. O versículo 16 conta qual é o segredo dele. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. É um poder de vida que não se pode ser destruído. Esse poder pode se apegar nisso, irmão. Aqui nós já temos mais um detalhe. Essa riqueza é um poder indissolúvel, indestrutível. Ninguém pode desmanchar ele. A água não desmancha, ele não se dissolve. Ele é algo permanente. E esse poder vai ganhar você de dentro para fora. Já que antes de fora para dentro ninguém conseguiu te ganhar, ninguém conseguiu te convencer, agora o Espírito Eterno entra dentro de você e faz a obra de dentro, arrancando tudo que é velharia, arrancando o que é imundo e deixando só o que é de Cristo. Por isso que pelo Espírito Eterno você vai chegar à glorificação, eu vou chegar, aleluia! E irmãos, enquanto isso na terra, enquanto nós não somos glorificados ainda, enquanto o Espírito ainda está trabalhando, o que eu devo fazer? O que a Bíblia diz para mim fazer enquanto eu não chego lá? Duas coisas, irmãos: diligência e fé. Ainda sobre a ótica do livro de Hebreus, nós vemos aqui que nós precisamos de duas coisas para nos manter até chegar à glorificação, que é diligência e fé. Isso está registrado em Hebreus 6. Desejamos, porém, Hebreus 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Você aí deve continuar mantendo a sua diligência. Nesse tempo de pandemia, não deixe o seu dom de lado. Se você já deixou muito antes da pandemia, também fique em alerta. Quando o Senhor voltar, Ele vai te cobrar algo. Quando você creu nele, o Espírito Santo te deu um dom. Se você é um cristão, você tem um dom. O Espírito Santo já te concedeu um dom e você tem que exercitar ele. Na volta de Cristo, na segunda vinda dele, nós iremos ter que apresentar os dons multiplicados já para ele. E aí, o que você vai apresentar para ele? Se hoje você tivesse que apresentar nesse momento algo a Cristo, como que estão os seus dons? Como que estão os seus dons? Volte-se a ele agora, exercita. Acha uma maneira, seja criativo e acha uma maneira de, no meio da pandemia, no meio de toda dificuldade, você exercitar seu dom. Não para. Se você tem o dom de profeta, não pare. É perigoso que nessa pandemia, um vírus tenha atingido os profetas. Não só o coronavírus, mas um vírus que mata o seu espírito, que quer te fazer adormecer, quer te fazer parar de falar a palavra. Se Deus te deu esse dom, continua. Seja o dom de falar ou qualquer outro dom, exercita ele. Você sabe qual é, o Espírito Santo te deu. Seja fiel com ele. Então, mantenha a diligência. E seguindo o versículo seguinte, é o outro detalhe. O versículo 12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para a gente herdar a promessa, então nós precisamos de diligência e fé. A única coisa que pode te fazer impedir de você ser glorificado, de você chegar ao ponto final, é você deixar de ter fé. Mantenha a sua fé até o fim. Tenha fé, peça ao Senhor guardar ela, e você vai herdar a promessa. E por fim, eu gostaria de deixar aqui registrado as promessas. Já que eu falei tanto de promessa, por que não agora passar para quem está ouvindo essas promessas na Bíblia? Então, eu gostaria de mostrar algumas promessas aqui. Promessas de que o Senhor vai concluir a obra, promessa de que você é do Senhor e que o Senhor é seu. Acredite se quiser, o Senhor também é seu. E promessas de que nós vamos chegar até o fim, amém? Então, a primeira promessa que eu gostaria de ler é Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o Senhor vai completar a obra, irmãos. O Senhor começou e Ele vai completar. Se apegue a esses versículos, anote na sua Bíblia, marque. Eles são promessas e nós devemos nos apegar às promessas. Num momento de desespero e de dúvida, o que pode nos fazer nos manter firmes são as promessas. Se apegue às promessas, que elas podem te guardar. A segunda promessa que eu gostaria de mostrar é a que você é do Senhor
e que o Senhor é teu. Acredite se quiser. A parte de que nós somos do Senhor, nós sabemos, concordamos. Mas você sabia que o Senhor é teu? Então vamos ler em Efésios 1, 13 e 14, sobre o selo e o penhor. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui foi posto um selo. O Espírito Santo, como selo, foi colocado em nós por Deus. E aí, esse selo marca que nós somos do Senhor. Até aí tudo bem. Agora e penhor? Vamos lá, o versículo seguinte. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Senhor nos deixou o Espírito como penhor. Como no passado, quando alguém ia comprar uma terra, impossibilitado de chegar até a terra, o vendedor trazia uma amostra dessa terra e mostrava ao comprador. E se o comprador gostasse da terra, ele comprava ela e guardava aquela porção, aquela amostra de terra como penhor. Isso é penhor, então. E o Espírito Santo foi dado a nós como penhor, para resgate da nossa herança. Então, quer dizer que Deus, Cristo, é a nossa herança. Nós teremos como herança o próprio Senhor, nós iremos recebê-lo para dentro de nós. E Ele vai nos receber para dentro dele. Senhor Jesus, irmãos, nossa mente pode não entender, mas confia, olha para a palavra, se apega às promessas. Então, como diz o nosso hino, né? O hino 168 diz assim: que segurança, Cristo é meu. E o hino 200 diz assim: sou do Senhor ao gozo inefável. Então, Cristo é meu e eu sou do Senhor. Irmãos, isso se completa. Aleluia! E o Senhor, em Hebreus também temos outro juramento. Aqui, além de promessa, é um juramento. Como vocês viram, a gente abriu vários versículos. Mas quando se trata de promessa, não adianta eu falar, né? Nós temos que ver aqui na palavra. Onde que estão as promessas? Então, o juramento, onde que está? Hebreus 6, a partir do versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O Senhor jurou, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós já corremos para o refúgio. O refúgio é Cristo. Quando você se converteu, você correu para o refúgio. Agora não pare por aí. Você tem que herdar a promessa. Nós já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Além do refúgio, o refúgio é o evangelho da graça, nós já fomos salvos. Tem uma coisa a mais que nós temos que lançar mão, que é a esperança. Versículo 19: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no meio de uma situação onde você não tem segurança, a sua alma é instável, então se apegue a essa esperança. O Senhor jurou, Ele pôs com juramento. Quando a nossa alma é muito instável, um dia eu estou feliz, eu estou alegre, outro dia eu estou triste, é o pior dia da minha vida. Então a nossa alma é cheia de altos e baixos. O que eu preciso então? Eu preciso ancorar ela em algo firme, algo sólido, que mantenha ela mais estável. E o que é essa coisa mais estável? É a esperança, é a promessa. Eu devo me apegar a essas promessas como âncora da alma. Amém! Então vamos encerrar essa palavra, mas guarde isso no seu coração. Tenha por âncora mesmo agora as promessas de Deus. As promessas de Deus. Que você possa terminar essa série do Alimento Diário, ou o dia aí que você estiver ouvindo essa mensagem, que você possa ter seguro no seu coração, que o Senhor vai te fazer chegar até o fim, porque Ele prometeu, Ele jurou. Como âncora da alma, nós temos a esperança. Aleluia! Nós vamos chegar até o fim. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Amém! Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Irmãos da igreja no Itapuã, gostaríamos de dizer que estamos com saudade de vocês, né? E gostaríamos de poder ver vocês em breve aí, família dos irmãos, né? Família do irmão Antônio, família do irmão Cícero, família do irmão Valdemar, família do irmão Joseph, família do irmão Domingo, família do Lucas, família da irmã Gonçala, da Marlene aí, Cristiano. Estamos com saudade de vocês.
irmã Teresa, cada irmão, os irmãos Gilmar, Betânia, todos os irmãos, estamos com muita saudade de vocês, irmão Wilson. Esperamos que essa palavra chegue a cada um, família da Luciana, todos os irmãos da igreja no Itapuã. Gostaríamos de poder citar nome por nome. Nós estamos com muita saudade, gostaríamos que essa pandemia acabasse logo para podermos nos ver. Amém. Amém. Irmãos, deixe o seu like, tá? O seu comentário, mande para os grupos de suas famílias. Muito importante essa palavra alcançar o coração de outras pessoas, inclusive nossas famílias e de nossos amigos. Amém. Também se inscreva no canal se você não é inscrito e também incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.